Que bom estar aqui mais uma vez, sentindo, louvando, adorando ao Deus único e suficiente Salvador das nossas vidas. Vamos aproveitar que nós estamos de pé, vamos ter uma palavra de oração, amém? Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui mais uma vez, Senhor. Nós te louvamos, ó Pai, adoramos o teu santo e maravilhoso nome, Senhor. Ó Pai, recebe os nossos louvores como um cheiro suave a Ti, ó Deus. Ó Pai querido, que nós possamos ter lhe agradado, Senhor. Ó Pai, por mais que nós somos pecadores, Senhor, nós queremos Te louvar e Te adorar, Senhor. Pai, fala conosco nesta noite, Senhor. Pai, Tu tens o controle total, Senhor, de nossas vidas. Espírito Santo de Deus, fala conosco, abre o nosso entendimento, abre o nosso saber, ó Pai, eu te peço isso em nome de Jesus. Amém? Amém? Aproveitando que os irmãos estão de pé, abra lá em Lucas, capítulo 17. Livro de Lucas, capítulo 17, versículo 28. Nós vamos ficar mais no 32, mas vamos ler desde o começo para que você possa entender o que está acontecendo. Lucas capítulo 17, versículo 28. Amém? Todos acharam? Amém? Que nós só espera um pouco. Diz assim a palavra de Deus: como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Versículo 32, lembrai-vos da mulher de Ló. Olhe para o seu vizinho do lado e diga para ele assim: lembre da mulher de Ló. Amém? Então pode sentar, meu querido. E quando lemos esse texto, um pouquinho antes, começaram a indagar Jesus, quando seria o grande dia da sua vinda? E ele falou justamente isso aqui que nós falamos. Um pouco antes ele falou de Ló, de Noé, que Noé entrou na arca e fechou-se a porta e tudo mais. E depois ele fala da mulher de Ló, ele fala ali de Sodoma e Gomorra de Ló, e no finalzinho do texto ele fala assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Na Bíblia tem 20 vezes a palavra lembrai-vos. 11 no Antigo Testamento e 9 no Novo Testamento. Dependendo, talvez, a versão tenha um pouco mais ou um pouco menos. Mas a palavra lembrai-vos tem 20 vezes na Bíblia toda. 11 no Antigo e 9 do Novo. Mas e quando questionaram a Jesus sobre a sua vinda, como está no texto, e ele começou a explicar, mas por que no final ele fala, lembrai-vos da mulher de Ló? Por que ele dava essa mensagem para quem estava lá com ele? E vocês conhecem a história da mulher de Ló? A mulher de Ló era a esposa, como o próprio nome diz, a gente não sabe o nome dela, era a esposa de Ló. E a história é que ele se separou de Abraão, ele era sobrinho de Abraão, prosperou com Abraão, mas chegou uma altura que eles tiveram que se dividir, e se dividiram, não vou ficar aqui muito na história deles, e Abraão foi para um lado, e justamente Ló escolheu o lado de Sodoma e Gomorra, que as plantas eram verdes e tudo mais, e para lá eles foram. E por que Jesus fala, lembrai-vos da mulher de Ló?
Essa palavra lembrai-vos serve para nós, que muitas vezes nós esquecemos do que nós já passamos, muitas vezes nós esquecemos do livramento que Deus nos deu, muitas vezes esquecemos daquilo que nós alcançamos no nome de Jesus. E Jesus fala, lembrai-vos da mulher de Ló. Tem uma outra passagem em que Davi já era rei, já era reconhecido e tudo mais, e antes que a soberba chegasse nele, Deus mandou um profeta falar para Davi, olha Davi, lembra da onde que eu te tirei, do meio das ovelhas, para ser rei em Israel. E se o próprio Jesus fala, lembrai-vos, o que eu tenho que saber dessa mulher de Ló? E quando eu olho para a história da mulher de Ló, eu vejo 7 privilégios que essa mulher tinha. Todos nós temos privilégios, só que privilégios levam a responsabilidade. E o primeiro privilégio que ela tinha, ela era mulher de um homem justo. O seu marido, apesar de ter escolhido o lado verde dos campos, ele era um homem justo. Por quê? Porque quando Deus chegou para Abraão, e Deus falou para Abraão, vou falar para o meu amigo, vou deixar alguma coisa oculta ao meu amigo. E ele fala para Abraão, olha, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão começa com aquele diálogo, Senhor, mas e se lá em Sodoma tivesse 50 homens justos? Deus fala, não destruirei. E se faltar 5, e tiver só 45, eu não destruirei, e assim vai até chegar em 10. Mas mesmo assim, Deus manda 2 anjos para retirar a família de Ló, sua esposa e suas filhas de lá, porque ele era um homem justo. Então a mulher de Ló, ela tinha ao lado dela um homem justo. Veja que privilégio que essa mulher tinha. É quase igual a Dora. Tem um homem justo do lado dela, o privilégio que ela tem de me ter como marido. Não sei se você, marido, pode falar isso para a sua esposa. Veja o privilégio que você tem, de me ter como marido. Isso é para poucos. Menos, Edmundo? Menos, Mas é um privilégio de ter um homem justo, um homem temente a Deus. E ela tinha esse privilégio de ter um homem justo. Outro privilégio que ela tinha, ela era esposa do sobrinho de Abraão. Hoje em dia, no nosso mundo, quem tem cargo parece que é uma pessoa especial. E às vezes eu vejo algumas histórias de policiais em blitz e alguma coisa assim, E quando um policial prende alguma pessoa que está fazendo alguma coisa errada, geralmente a pessoa fala assim, você sabe com quem que está falando? Como se o pai dela tivesse autoridade maior sobre as leis, ou o cargo da pessoa fosse acima de todas as coisas. Mas ela era esposa do sobrinho de Abraão. Veja o privilégio que ela tinha de quem era o sogro dela. Ou seja, pessoas que temiam e tinham uma intimidade com Deus tremenda. Ou seja, o Abraão era um exemplo a ser seguido. E ela era esposa do sobrinho de Abraão. E outro privilégio que ela teve, por ser esposa do sobrinho, ela entrou na bênção. A bênção era para Abraão e os seus descendentes. E Ló entrava nessa bênção. Aí, de repente, Ló se casou com essa mulher, que nós não sabemos o nome, a Bíblia não diz. Quem que entrou na bênção de lambuja? A mulher de Ló. É a mesma coisa quando um homem é rico, poderoso, aí conhece uma menina pobre, aí se casam, o que acontece? Ela entra na bênção. Metade, pelo menos nas leis brasileiras, quando ela entra no casamento, ela entra já com metade dos bens do que a pessoa tem. E ela teve esse privilégio, ela entrou na bênção.
Ou quando algum pastor tem um chamado e o filho se casa com uma moça, ela entra na bênção. Então ela teve o privilégio de fazer parte da bênção de Abraão. E naquele tempo ela fazia parte da única família que servia a Deus. Olha o privilégio que ela tinha. No meio de tanta idolatria, tantas coisas que não agradavam a Deus, ela fez parte de uma família que serve a Deus. E nós temos esse privilégio de sermos uma família que serve a Deus. Só que o privilégio que ela não deixou marcas. Ela não deixou marcas por onde ela passou. Eu lembro que quando meu pai foi morar em Barra Velha, lá nós íamos na terceira igreja da IEQ, lá em Barra Velha. E na época nós frequentávamos a terceira igreja aqui de Curitiba. E quando nós fomos lá visitar essa igreja, meu pai foi me apresentar ao pastor e à pastora, e ele me perguntou assim, aonde que vocês servem lá em Curitiba? Eu falei assim, nós somos da terceira IEQ, lá de Curitiba. E o pastor falou assim, é a igreja da pastora Odá. Eu falei, isso, igreja da pastora Odá. Puxa, irmão, mas que benção, então o irmão vai pregar domingo que vem. Eu falei, não, eu não sou pastor, não sou obreiro, não sou nada, eu só pertenço àquela igreja e mais nada. Dele, não, mas se você pertence à igreja daquela pastora, e aquela pastora marcou a minha vida, você aprendeu muita coisa, e que você aprendeu lá, você vai compartilhar com nós aqui. Por quê? Porque aonde a pastora Odá passou, ela deve ter deixado marcas em muitas pessoas, em muitos pastores hoje em dia. Onde ela pisou, ela deixou marcas. E as marcas que ela deixou, acabou respingando em mim, que não tinha nada a ver com peixe. Mas deixou marcas. E que marcas nós temos deixado para os nossos filhos, para os nossos cônjuges? Marcas boas ou marcas ruins? Um dia nós iremos morrer, se Jesus não voltar. Um dia o Senhor virá nos recolher. E que marcas nós deixamos? Para os nossos amigos, parentes, filhos, netos, bisnetos, que marcas? E a mulher de Ló não deixou marcas negativas. Outro privilégio que essa mulher teve, ela adorou em altares construídos por Abraão. Se você for ver a história de Abraão, onde ele parava, ele construía um altar. E onde ele construía um altar, Deus falava com ele. E ali ele adorava a Deus, e essa mulher teve o privilégio de ver isso. Um homem construindo, o seu parente construindo um altar, adorando a Deus, e Deus abençoando Abraão. Olha o privilégio que ela teve, de adorar a Deus nos mesmos lugares que Abraão levantou o altar. O único lugar que Abraão não levantou o altar foi no Egito, onde o povo veio a ser escravo. Mas em todos os outros lugares, Abraão levantava o altar e todos adoravam a Deus. Você pode imaginar esse privilégio de adorar a Deus junto com um homem que Deus falava, que era chamado amigo de Deus? E outra coisa privilégio que ela teve, que talvez nós vamos passar por essa terra e talvez não vamos ter essa oportunidade. Mas a mulher de Ló teve o privilégio de receber a visita de 2 anjos na sua casa. 2 anjos enviados de Deus foram na sua casa. E se você for ler o texto, quando Ló chamou eles para entrar dentro de casa, Ló ficou na cozinha fazendo a janta, e ela ficou conversando com os anjos. Talvez ela não sabia que era anjo, não sei se sabia ou não, mas eu fico aqui imaginando ela perguntando, e daí como é que está o céu, o que está acontecendo lá? As ruas são de ouro mesmo? E se você for ver, Ló ficava cozinhando. Aí já me veio aquela frase, casa em que mulher manda, até galo põe ovo.
né? Mas assim, ela ficou recebendo os anjos e Ló ficou fazendo a janta. Mas que privilégio esse de receber 2 anjos em casa. Ela teve esse privilégio. Eu não sei se aqui alguém teve o privilégio, mas tem uma situação que eu sempre brincava lá em casa. Falei assim, ó, Dora, na Bíblia diz que fui na sua casa, tive fome, me deste de beber, tive sede, me deste de beber, tive fome, me deste de comer. E eu falei assim, ó, vai que é um anjo que aparece aqui e está pedindo comida, né? Porque lá em casa sempre pedem comida. Dinheiro a gente não dá, mas comida a gente nunca nega. E uma vez foi um cara lá às 5h30 da manhã, um dia de feriado, que no outro dia nós não íamos trabalhar. Eu falei assim, cara, nesse dia nós vamos dormir até dizer chega. Às 5h30 da manhã, um abençoado bateu a campainha, pedindo comida. E a Dora foi lá ver, o que o senhor quer? Eu falei, não, eu quero arroz e feijão. Eu falei, moço, mas é 5h30 da manhã, não é hora de arroz e feijão. Não, mas eu não quero pão, se a senhora for me dar café e pão, eu quero arroz e feijão. E tinha um arroz e feijão congelado na geladeira lá, a Dora foi lá, esquentou no micro-ondas, tinha um pedaço de carne, deu um pedacinho de carne, e deu para aquele cara. E ela falou assim, ó, não jogue fora. E o cara comeu tudo, e depois a Dora veio, poxa, 5h30 da manhã, não sei o quê. Eu falei assim, Dora, agradeça. Vai que é um anjo que veio, né? Vai que é Jesus cumprindo o que está escrito na palavra, né? Te pedi comida e me deste, tive sede. Ela, pô, Jesus, se foi o Senhor, mas 5h30 da manhã, podia ter vindo às 8, às 9, meio-dia. Mas ela teve esse privilégio de receber 2 anjos na sua casa. E como eu disse, talvez muitos de nós vamos passar por essa terra, vamos para a glória e não vamos receber anjos na nossa casa. E ela teve esse privilégio. Mas a mulher de Ló teve 7 erros na vida dela. Ela teve 7 privilégios que ela podia dar tudo certo. Mas ela teve 7 erros. Primeiro erro, ela tirou o seu corpo de Sodoma, mas não tirou Sodoma do seu corpo. Ela saiu porque, se você for ler o texto, você vai ver que os anjos puxaram tanto Ló como sua esposa pela mão e as suas filhas. Vamos sair dessa cidade. E os anjos puxaram eles pelas mãos para tirar eles de lá, porque Deus iria destruir aquela cidade. E ela saiu de lá, mas o corpo dela saiu, mas o coração dela ainda estava lá. E quantos de nós nos convertemos a Deus, mas às vezes um pedaço do nosso coração ainda está no mundo? Nós não quebramos o cordão umbilical, ainda tem coisas que nos atraem no mundo. E ela amou muito Sodoma. Então ela saiu de Sodoma, mas aquilo que acontecia em Sodoma ela gostava muito. Segundo erro, ela não perdeu a sua afeição por Sodoma. Ela não perdeu a sua afeição. E às vezes eu converso com alguns crentes e eles começam a falar assim, porque quando eu era do mundo, eu bebia 3 caixas de cerveja, era pouco e não ficava bêbado. Porque quando eu era do mundo, eu jogava jogatina e ganhava e rapelava todo mundo porque eu era bom. Quando eu era do mundo, eu fazia isso com mulheres e com homens. Quando eu era do mundo... E quando você escuta isso, você parece que ele está falando aquilo como se fosse uma glória. Como se aquilo fosse um troféu. Eu teria vergonha e tenho vergonha de falar do que eu fazia quando eu estava no mundo. Não me alegro em dizer dos meus pecados passados. E teve um tempo no meio evangélico que tinha muito ex-drogado, ex-feiticeiro, ex-aquilo, ex-não sei o quê, ex-traficante. E dava a entender que para Deus usar, você tinha que ir para o mundo, se entrar no lamaçal do pecado, e depois você iria ser transformado e voltava. Parecia que eles eram o auge, porque eu fiz isso, eu era feiticeiro, eu era não sei o quê.
E aquelas pessoas que nasceram em berço cristão, parece que não tem graça. Você que nasceu em berço cristão, você que não é ex-feiticeiro, não é ex-macumbeiro, ex-traficante, parece que o Senhor Jesus Cristo não fez nada na sua vida. E é muito pelo contrário. Ele fez e fará muitas coisas na nossa vida. Nós não precisamos sofrer o que essas pessoas sofreram. Não sou contra esses ex que se converteram realmente a Jesus. Mas o que eu quero dizer é que o mundo não me atrai mais. Quando eu falo do mundo, eu falo com tristeza, não falo com alegria nem com soberbo do que eu fiz ou do que eu era. E assim nós temos que ser. Mas ela não perdeu a sua afeição por Sodoma. O outro erro dela, ela substituiu o material pelo espiritual. Deu mais importância aos bens do que à bênção. Tanto é que quando você vai ler, eles ficam se amarrando em Sodoma porque eles queriam pegar bens. E o anjo falou, deixe tudo isso para trás. E ela acabou trocando o material que tinha em Sodoma pelo espiritual. Muitas pessoas vêm na igreja porque quer a bênção, não quer o abençoador. Muitas pessoas vêm na igreja porque eu quero uma solução para o meu problema. Eu quero um emprego novo, uma casa nova, quero que isso ou aquilo, mas esquece de adorar. Como nós contamos aqui, viemos aqui para te adorar. E ela substituiu o material pelo espiritual. Ela trocou. Ela deixou do espiritual e se preocupou mais com o material. E eu nunca vou me esquecer que 2 pastores falaram a mesma coisa e eu acho que aquela mensagem era para mim. Tudo o que tem aqui na terra vai virar fumaça, vai virar fogo. Deus vai purificar no final dos tempos a terra com fogo. Então tudo o que eu tenho, o que você tem, aquele vestido que você gosta, aquele sapato, aquele carro, o souvenir que talvez você tenha, tudo isso vai virar fumaça, vai virar cinza, vai se queimar. Então não adianta a gente se apegar em bens materiais e esquecer o principal, que é o espiritual, esquecer do Senhor. Ela trocou o futuro dela pelo presente. Lá em 1 Coríntios 15, 19, Paulo fala assim: se apenas nessa vida temos esperança em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Eu não estou dizendo para você que nós não podemos almejar, nós não podemos fazer um planejamento nas nossas vidas, não podemos almejar ter uma casa nova, um carro novo, ou um bom colégio para os nossos filhos, não é isso. Mas você não troque o material pelo espiritual. Não troque o futuro pelo presente. Lembre que nós temos um lugar prometido. Ela amou uma cidade perdida. A mulher de Ló amou uma cidade perdida. Nós temos uma esperança e nós sabemos para onde nós vamos. Nós temos um lugar que Jesus falou, eu vou preparar-vos um lugar. É para lá que é a minha esperança, e não numa cidade perdida. Outro erro dela, ela olhou para trás. Quando ela olhou para trás, ela repudiou a sua família. Ela esqueceu do seu marido e das suas filhas. Ou seja, a família dela foi menos importante do que um lugar. Uma cidade para ela foi mais importante do que a sua própria família. Que erro tremendo que ela teve. E outro erro dela, ela não teve fé para olhar para frente. Ela não soube esperar em Deus e crer nas promessas.
Se os anjos foram lá e retiraram eles de lá, porque com certeza Deus tinha alguma coisa maior. Mas ela se apegou tanto àquela cidade, tanto àqueles bens, tanto àqueles rituais que tinha naquela cidade, que ela não soube mais olhar para Deus. E muitas vezes parece que tudo está dando errado na nossa vida. Parece que em vez de ir para frente, nós estamos indo para trás. Parece que às vezes até quanto mais a gente busca, parece que piora. Mas a nossa esperança sempre está em Deus, sempre tem que estar em Deus e nas suas promessas. Na Bíblia, cada vez que fala que Jesus iria voltar, tem 7 profecias dizendo que Jesus vai voltar a segunda vez. Então, se a primeira vez se cumpriu em todos os seus detalhes, que Jesus iria vir a primeira vez em carne, e se tem mais 7 falando que Jesus vai voltar a segunda vez, essa tem que ser a minha esperança. Eu creio nessa promessa. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que não venha cumprir aquilo que ele prometeu. E para finalizar, 7 coisas que a mulher de Ló perdeu. Primeiro direito que ela perdeu o direito de se despedir da sua família antes de morrer. Ela perdeu esse privilégio de se despedir da sua família antes de morrer. Quando você vai para a Bíblia, você vê que quando Jacó está chegando ao fim da sua vida, ele começa a abençoar os seus filhos. E assim vai. Se você reparar na Bíblia, todas as vezes que um homem de Deus estava para morrer, parece que Deus falava, ou parece que o homem sentia, e ele vinha e abençoava os seus filhos, suas filhas. Só que ela e os seus familiares se despediam dele. Mas a mulher de Ló não teve ela perdeu essa oportunidade de se despedir dos seus familiares. A Bíblia não diz quantos anos ela tinha, mas só diz que ela morreu sem se despedir da sua família. E como é duro quando alguém vai e não se despede. Outro privilégio que ela perdeu, ela não teve uma sepultura. Davi teve uma sepultura, Abraão teve uma sepultura, Sara teve uma sepultura, o próprio Jesus teve uma sepultura, mas ele não está lá, ele ressuscitou. Mas os outros homens de Deus tiveram sepulturas e estão lá. Familiares nossos, com certeza, devem estar enterrados em algum cemitério que você pode ir lá de vez em quando e se lembrar. Não que você vá lá no dia dos mortos, né? Mas a gente pode ir lá e se lembrar do que aquela pessoa fez para nós. Quais marcas ela deixou na nossa vida. Então ela não teve esse privilégio do seu marido ou das suas filhas irem lá e se lembrarem dela com amor e com orgulho da esposa que teve ou da mãe que elas tiveram. Ela não teve uma sepultura e ela não teve esse privilégio para os seus familiares. Outra coisa que ela perdeu, ela não entrou na linhagem dos santos. Quando você pega o livro de Mateus, que tem a linhagem de Jesus, quando você começa a estudar toda a genealogia, nós temos lá Tamar, que era uma cananeia. Ela entrou na linhagem de Jesus. Ela não era judia, não era descendente de Abraão, ela era cananeia e o nome dela está escrito na Bíblia. Raabe também era uma prostituta cananeia e está lá o nome dela e na genealogia de Jesus. Ruth, a Moabita, nós conhecemos a história de Ruth, a Moabita. E Betseba também não fala se ela era, o que ela era, só fala que ela era esposa de Urias, o Heteu. Mas todas essas mulheres, elas têm o nome delas escrito na Bíblia, porque elas fizeram a diferença. Nós sabemos que naquela época as mulheres não eram colocados o nome delas, elas não eram tratadas como é hoje, não era dada tanta importância,
Mas mesmo assim, essas mulheres colocaram o seu nome na palavra de Deus: Tamar, Raabe, Ruth, Betseba e tantas outras, Sara. Por quê? Porque elas fizeram a diferença e elas entraram na linhagem dos santos do Antigo Testamento. A mulher de Ló não entrou. Nós não sabemos nem sequer o nome dela. Ela não teve o direito de ser vista por seus parentes depois de morta. Ou seja, não puderam se despedir dela. Ela perdeu a herança na eternidade. Acho que o mais duro disso tudo, da história dela, foi que ela perdeu a herança na eternidade. E como eu falei dos privilégios que ela teve, ela não abraçou para ela. Ela esqueceu de Abraão, não pegou ele como exemplo, esqueceu que o seu marido era um homem justo, e assim ela foi indo e ela amou mais o mundo do que a Deus. E por isso ela perdeu a sua herança na eternidade. E que obras nós temos feito para a nossa eternidade? A Bíblia conta que todos nós seremos julgados. E aqui eu estou falando de salvos. Todos os salvos vão estar diante de Jesus e nós vamos ser julgados. As nossas obras passarão pelo fogo. E a Bíblia diz que ou ela se purificará como ouro, ou se purificará como a prata, ou como pedra preciosa. Ou ela queimará como madeira, queimará como palha e queimará como feno. Todas as nossas obras vão ser julgadas. E o que nós estamos fazendo para Deus? O que nós estamos preparando para esse dia? Nós não vamos viver nessa terra eternamente. Um dia a nossa hora chegará. Um dia o Senhor nos levará. Ou Ele voltará e seremos arrebatados, ou morreremos na presença de Deus. E o que nós vamos apresentar nesse dia desse julgamento? Que obras nós temos feito para o Senhor? E isso eu quero perguntar para cada um de vocês, que vocês respondam para si mesmo. Que obras eu tenho feito para o Senhor? E se essas obras que eu tenho feito são obras boas ou são obras más? São obras que eu faço com amor ou se eu faço desleixado de qualquer jeito? O que nós temos feito? E esses dias eu tenho me cuidado muito com isso. Senhor, eu dou aula no instituto, prego aqui, às vezes sou convidado para pregar em outras igrejas. E às vezes eu me pergunto, Senhor, o que eu tenho feito tem sido suficiente? As obras que eu tenho feito têm sido como ouro, prata ou pedras preciosas? Ou eu tenho feito a tua obra relaxadamente, como madeira, palha e feno? O que eu tenho feito para a minha herança eterna? E aquilo que nós fizermos aqui vai ressoar na eternidade. A nossa vida aqui, a Bíblia diz que é como uma fumaça, que ela sobe e vem e de repente some. Parece que foi ontem, até mesmo ontem, a gente teve um almoço da família da minha esposa, os Zechóticos, e nós começamos a lembrar de um outro almoço que nós fizemos numa chácara e tal, e de repente nós começamos a calcular quanto tempo nós tínhamos feito aquele almoço. E nós chegamos a mais ou menos a 20 anos atrás. Há 20 anos atrás tinha um monte de piazadinha, menininha, que nesse almoço estavam lá, a maioria deles casados. Um casal desses que era um pequenininho não foi, porque o filho estava nascendo aqui em Curitiba. E parece que foi ontem que foi realizado esse almoço de 20 anos atrás. E a nossa vida é assim, vai se passar muito rápido. E as obras que nós fizemos aqui vai ecoar para a eternidade. E o que nós temos feito? O que você tem feito para ecoar na eternidade? Aqui vai se passar, na eternidade, não. Então, o que nós temos feito para a obra do Senhor? Nós lembramos dela com tristeza.
Quando se fala da mulher de Ló, todos nós lembramos a ela com tristeza. E se nós morrermos hoje, como irão nos lembrar de nós? Como será que o Emerson, ou o pastor Emerson, vai ser lembrado? Será que eu fiz diferença em alguma vida? Será que eu levei a pessoa para um pouco mais perto de Jesus? Eu nunca vou me esquecer um testemunho de uma irmã. Eu dei aula para ela, e um dia eu dei carona para ela. Era uma senhora, e ela começou a falar para mim, e ela falou assim: pastor, posso contar uma coisa para o senhor? Eu falei: claro que pode. Eu tive um sonho com o senhor, e esse sonho foi de Deus. E quando você fala assim, você já fica curioso, né? Cara, o que essa mulher sonhou comigo, né? Eu indo para o inferno ou indo para o céu? E ela sonhou que eu estava dando aula na sala, justamente na sala dela. E quando eu levantava a mão e batia no quadro, era Jesus que aparecia. E ela falou assim: olha, pastor, o senhor tem levado muitos alunos que se dizem crentes a Jesus. E eu fiquei com aquilo na cabeça, falei assim: senhor, será que essa obra que eu estou fazendo de ensinar tem te agradado? Será que essa obra que eu tenho feito de sair, pregar, ensinar, vai ser refinada como ouro, prata ou pedras preciosas? Será que eu tenho acordado com alegria? E quando eu estou na escala aqui de pregar ou fazer qualquer coisa que seja, será que eu faço isso com alegria para o Senhor? Será que eu faço isso para a glória do Senhor? Ou será que às vezes eu faço para a minha glória, porque eu quero aparecer? E se eu morrer, como vão se lembrar de mim? Como os meus filhos vão se lembrar do pai deles? Poxa, será que o meu pai é um pai omisso? Um pai que não esteve presente no meu crescimento, quando eu tinha as lições da escola e eu pedia ajuda, ele não me dava? Será que o pai brincava comigo quando eu era criança? E eu comecei a me perguntar isso: como eles vão se lembrar de mim? Como a minha filha vai se lembrar do pai dela? Será que eu fui um pai que ajudou ela quando ela precisou? Será que eu fui um pai que estive do lado dela quando ela precisava, ou quando ela estava com o coração amargurado? E da minha esposa? Se, que ela nunca fique viúva, mas se ela ficar viúva, o que ela vai se lembrar de mim? Que marido que eu fui para ela? Será que eu fui tudo aquilo? Ou será que um pouco menos? E a outra coisa que a mulher de Ló perdeu, ela perdeu o direito da segunda oportunidade. Muitas vezes nós erramos, nós pecamos, nós falhamos, porque ainda a natureza adâmica está em nós. Mas nós podemos nos arrepender. Nós ainda temos tempo do arrependimento. E ela não teve isso, ela não teve arrependimento. Ela o quê? Olhou para aquilo que o mundo oferecia. Mas nós ainda temos essa oportunidade de se arrepender, de voltar para Deus. Eu me lembrei de um versículo aqui agora, está lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 4. É a carta à igreja de Éfeso. E essa carta foi o próprio, se você for ler o Apocalipse, eu pergunto geralmente na sala, quem escreveu o Apocalipse? Todo mundo fala João. Eu falei: não foi João, foi Jesus. Jesus ditava e João escrevia, se você for reparar lá. Mas nessa carta, no versículo 4, Jesus vem falando da igreja, e no versículo 4 fala assim: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, ó, a palavra lembrai-vos, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se você vem na igreja por vir, se você vem na igreja para cumprir um ritual, volta ao primeiro amor.
Volta àquilo que você sentiu quando você ouviu falar de Jesus Cristo. Volta aquele amor pela palavra de Deus. Volte aquele amor de querer estudar a palavra de Deus e aprender cada vez mais. Volta aquele tempo de oração que você tinha. Ou se você não tem, comece a ter um tempo de adoração, um tempo de oração. Lembra-te da onde que o Senhor Deus te tirou e veja aonde que você está hoje. Fica de pé, querido. E o maior pecado da mulher de Ló: desobedeceu a Deus e olhou para trás.